Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos iniciando então a sessão do período da manhã, do dia 20 de outubro de 2020, desta primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Verifico a presença de todos os conselheiros, inclusive o conselheiro suplente, Marcos Borges. Eu vou estar mencionando a ordem de votação para que seja anotada. Será conselheiro Elcio Reis, Leonardo Andrade, Mara Cifuentes, Laércio Cruz, Marcos Borges, Márcio Costa, Pedro Lima e eu, por último. Nós estaremos julgando os processos dos itens 27 a 42. São 16 processos e não houve pedido de participação de patronos para esta sessão. Então, na sequência, vamos iniciar com o item 27 da pauta, o processo paradigma da Durancho Nutrição Animal. O final é 2009-06, relator Márcio Costa, e o lote de paradigma são os processos dos itens 28 a 34. Com a palavra, então, o conselheiro Márcio. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Em 13 de 2 de 2006, a empresa transmitiu a PERDComp, número final 5136, objeto da lide do presente processo, utilizando o valor de 3.167,30 do pagamento no valor de 45.574,31, efetuado em 15 de 9 de 2005. Em 25 de 5 de 2009, a DRF Caruaru emitiu despacho decisório eletrônico com ciência em 18 de junho de 2009, não homologando a compensação declarada na PERDComp, citada acima, sob o argumento de que o pagamento fora totalmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação dos débitos informados. Em 23 de junho de 2009, a empresa transmitiu da CTF retificadora, no segundo semestre de 2005, uma apuração da COFINS não cumulativa, débito apurado no mês de agosto de 2005, no valor de 16.806,34. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 30 de junho de 2009, alegando em síntese: a Durancho Nutrição Animal, LTDA, tem como atividade a fabricação de ração para animais. Entre os principais insumos para a composição da ração está a de origem vegetal, que é fornecido por produtor rural, e esse insumo vem representar em torno de 85% do processo. Percebemos em 2005, no período de janeiro a setembro, que não estávamos nos creditando do PIS e da COFINS sobre essas aquisições, o que veio propiciar um recolhimento desse tributo a maior. A retificação da DCTF do segundo semestre de 2005 não foi devidamente efetuada, o que veio a ocasionar o despacho decisório pela não homologação do crédito e ocasionando a cobrança do crédito. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento de Recife, julgou a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim emendada, no qual transcrevo. Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega preliminarmente a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso e a possibilidade juntada de novos documentos que comprovam o crédito, necessidade de observância do princípio da verdade material e do cabimento da retificação da DCTF após o despacho. Junto com o recurso voluntário, o recorrente alega que foram acrescidas seguintes provas por meio de CD-ROM, no qual transcreve os documentos que ela alega ter pensado o processo. É o relatório. Pode ir para o voto. O recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade para julgamento nesta turma. Diante da negativa de homologação do pedido de compensação por meio de despacho decisório eletrônico, emitido em 25/5/2009, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, junto com a declaração de débito e crédito tributários federais, retificada em 23 de junho de 2009, conforme detalhado no relatório. Como bem decidido pelo julgador de piso, nesse caso específico, as declarações apenas devem ser consideradas se apresentada em conjunto com os outros meios de prova técnicas para melhor certeza de que a apuração foi realizada nos moldes do que está sendo declarado. Tendo o contribuinte sendo cientificado da necessidade de apresentar as provas complementares, protocolou recurso voluntário, no qual alega ter juntado notas fiscais de compra dos insumos, livro diário, razão analítico, comprovante de arrecadações e planilha demonstrando a apuração de crédito das contribuições no exercício de 2005. Contudo, conforme já apontado no relatório, os documentos relacionados à contabilidade, bem como a planilha de apuração, não foram juntados aos autos. A do Rancho Nutrição Animal LTDA tem como atividade a fabricação de ração para animais, fato que pode ser constatado através do contrato social. Então, transcrevo parte do objeto da sociedade. Alega que entre os principais insumos para a composição da ração estão os produtos de origem vegetal, os quais representam em torno de 85%, conforme também já dito no relatório. Diante de todo o exposto, compulsando algumas descrições dos produtos, constante nas notas fiscais, pressupõe que os bens, produtos, os serviços sejam consumidos durante o processo produtivo. Contudo, a ausência dos documentos listados pela recorrente, essencialmente os DOCs 04, 05 e 06, por mais que sejam provas essenciais a serem apreciadas por esse colegiado, por si não esgotam o que de principal se faz necessário para proferirmos um julgamento justo. Como leciona Eduardo Campi, o motor a impulsionar a postura do julgador deverá ser a busca pelo processo justo, resguardando as garantias fundamentais do processo, típicas de um cenário de Estado de Direito. Transcrevo parte do citado pelo autor. Em suma, não constam razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade. No recurso apresentado pela recorrente, dado que focou em apresentar documentos que superam essa fase probatória, embora esses documentos não constem nos autos. Não sendo possível, apenas com as notas fiscais que constam no processo, portanto, presumir sobre essas aquisições. O valor que se pretende de crédito a título de insumo, ou seja, o que veio propiciar o recolhimento do tributo a maior, vez que não há planilha descrevendo a apuração do crédito, nem mesmo demonstrativo quanto à imprescindibilidade destes insumos no processo produtivo. Outro sim, o recorrente não adentra com profundidade na individualização devida com a finalidade de demonstrar a questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o seu processo produtivo. Assim, ante a ausência de prova, não há como se deferir o pleito recursal em tal matéria. Sobre a necessidade do contribuinte provar ou demonstrar que o insumo ou o serviço são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta turma, por unanimidade de votos em contemporâneas decisões, assim deliberou. Trago acordo do ilustre presidente Paulo Roberto Duarte Moreira. Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Uma dúvida, Márcio. Sim. Tem um notice ali que diz que teve problema na autenticação dos documentos diversos ali, né? Você deve ter aberto todos os documentos diversos ali e não achou nem aqueles outros documentos lá, livro razão, nada? Nada. Só tinha nota fiscal, cara. Só tinha nota fiscal. Estranho, né?
Só tinha nota fiscal. Pois é, são vários arquivos anexados ali com documentos diversos. Teve esse problema na autenticação. E Não. esses documentos foram juntados em que fase processual? Recurso voluntário ou... Recurso voluntário. Voluntário. Então, teve esse problema de anexação. Não sei se algum desses documentos diversos aí conteria essas outras documentações. Pois é, um dos trechos, né, conforme eu li aqui do meu voto, eu faço referência de que esses documentos listados, no caso 4, 5 e 6, que se a gente for lá no final do relatório, o livro diário, o razão analítico e cópias dos registros do sistema de escrituração fiscal, né, eles não, por si só, eles não vão esgotar, né, aonde esses insumos adquiridos conforme as notas fiscais apensas ao processo, eles estão inseridos no processo produtivo da recorrente. Mas você acha que se tivesse juntado todos aqueles documentos listados aí, seria suficiente para indício? Não, é justamente isso que eu digo aqui. Contudo, a ausência dos documentos listados pela recorrente, essencialmente os documentos 4, 5 e 6, por mais que sejam provas essenciais a serem apreciadas por esse colegiado, por si só não se esgotam. Porque justamente quando você começa a ver as aquisições que foram feitas nessas notas fiscais, né, são várias, são muitas notas fiscais, tem alguns itens ali que são esdrúxulos, que a gente não daria crédito de maneira nenhuma. Eu lembro apenas um que eu fiquei meio assim, em dúvida, se não, farelo de soja, se eu não me engano, a gente pode abrir o processo para dar uma olhada. Mas, e ureia também, ureia. Tá, mas você está se baseando só nas notas fiscais, né? Só nas notas fiscais. Então, essa questão, cara, ele lista no recurso voluntário, ele documenta e não junta. E teve esse problema na autentificação dos documentos diversos. Por que, conselheiro Marcos? Se eu tivesse o diário, o razão, o livro diário... Eu sei. A dúvida é se no meio desses documentos diversos não estaria ali esse documento que ele lista, cara. Eu abri alguns ali e não achei também, só vi nota fiscal, né? Então, o documento 3 são as notas fiscais. Esse me parece que veio na íntegra, todas as notas. O documento 4 é livro diário. Sim, e está bem específico. Eu não acho que dentro desses documentos pudesse vir algo a mais do que ele mesmo listou. Ele diz, documento 4 é livro diário, documento 5 é razão analítico. Então, eu sei, mas, por exemplo, se nesses documentos diversos aí, poderia ter ali esse documento que ele lista, o livro diário, razão. Seria o caso de baixar em diligência, né, conforme entendimento aí. Mas bastante diligência se eu olho para algumas aquisições que ele diz para o recorrente, todo aquele grupo de notas fiscais apensado, ele teria direito ao crédito. Só que se a gente for abrir nota por nota, porque não tem uma planilha, né, você teria que ver item a item, nota por nota. E se a gente for abrir esses itens... Então você está considerando que mesmo se tivessem aqueles outros documentos ali, não seria suficiente? Perfeitamente. No meu entendimento é esse. Entendi, então. É porque... Meu entendimento é esse. Porque ainda mais é repetitivo. Para eu superar... Repetitivo, se em algum dos repetitivos tiver a documentação, provavelmente ele vai embargar, né? Então, é por isso que eu... Tá. Mas tudo bem, se for esse entendimento que realmente não é suficiente, podemos votar, né? Pedro pediu a palavra? Sim, presidente. Márcio, eu entendo sua posição aí, vejo que o recurso voluntário pode não ter passado segurança para você como relator, no sentido de correlacionar os dispêndios com a atividade da empresa, né? Mas a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso antes,
E assim, eu acredito de uma forma muito já tranquila, e a grande jurisprudência da casa vem no sentido de oportunizar ao contribuinte essa diligência, ainda mais quando tem esse tanto de prova. Por quê? O recurso voluntário aqui é de 2013, foi antes do entendimento do RESP, né, que determinou de vez aí o conceito intermediário de insumo. Então, assim, me parece que não é adequado exigir dele uma correlação a qual não era vigente na época, a qual ele não conhecia. Acho que seria exigir demais. É interessante, sim, por outro lado, oportunizar a resolução, porque não só o conceito intermediário confirmado pelo RESP, do STJ, mas também tem a nota SEI, né? Tem o parecer COSIT. Então, a própria Receita já aceitou isso. Então, eles vão olhar e falar que o que está dentro do conceito, o que não está, né? E aí, por último, eu vi aqui que o recurso voluntário foi juntado faltando peça, mas depois, em algumas folhas seguintes, pediram para ele juntar o recurso voluntário de novo, autenticado. Então, teve problema na digitalização do processo. Isso é... Acho que tem algum barulho aí. Não sei de onde está vindo. Lá em São Paulo, foi buscar essa máquina. De quem que é esse barulho aí? Vai dar uns 400, 500. Daqui, com certeza, aqui em casa, eu estou com o microfone aberto, Mas vocês estão ouvindo tá também? Isso aqui. Sim. É alguma coisa envolvendo a máquina. Alguma máquina. Enfim, eu vi que ele não correlacionou, mas eu acho que ele tem o direito, juntou o início de prova suficiente aí, né? Eu vou votar por baixar a diligência. Elcio, Não pode adiantar. falar? Eu estou vendo aqui o processo, está muito lento aqui para consultar, que ele é aquele processo antigo que foi digitalizado. Justamente. Está bem difícil de consultar. Mas eu vi que na manifestação de conformidade, ele já tinha trazido as notas fiscais. Não foi só no recurso, não. Ele já tinha trazido. As notas fiscais, sim. Mas As notas fiscais, sim. Eu estou tentando andar mais um pouco aqui no processo, mas está muito lento para ver se não tem mais alguma coisa. Porque o que mais acha que eu acho que prejudica a defesa dele é a ausência de uma demonstração de como ele calculou, né, para ter esse crédito. Essa planilha de demonstração da apuração do crédito é que complica um pouco, porque a fiscalização vai ter que apurar tudo para ele. Aí é meio complicado. Mas eu não estou conseguindo andar aqui com o processo aqui. Ele alega que juntou, né, a planilha demonstrativa, né? Ele alega que juntou. Ele juntou a planilha? Ele alega que juntou, mas eu vi que teve algum problema na juntada ali. Eu acho que fica uma dúvida. Não, mas aquele problema lá daquele notes, de autenticação, não é processo, não tem nada a ver, não. É aquela autenticação que a gente faz quando junta um processo. Pelo que eu entendi lá, não tem nada a ver, não. Então tudo bem. Para mim, teria uma dúvida sobre a documentação que ele juntou ali, né? Então, Elcio, eu estou achando que o processo não anda aqui para poder consultar ele. Eu não consigo consultar o processo. Está muito lento. Eu estou achando que o CD-ROM não foi digitalizado, entendeu? Não está no processo. Então, eu só volto a ratificar a minha posição no sentido que, para mim, essas provas não iriam elucidar a questão se todas essas aquisições que ele diz ter direito, né, se inseriam no processo, na atividade dele. Mas, Márcio, como é que você vai exigir isso dele se ele não sabia que tinha esse conceito na época? Gente, tem uma questão aqui que eu gostaria de levantar. Como eu não estou conseguindo consultar o processo aqui, e essa questão que o Pedro falou, eu acho relevante. Nós já votamos muitas vezes, tendo um início de prova, né, que demonstre que o contribuinte não, que ele atuou, trata-se de um despacho decisório eletrônico, foi só cruzamento de dados,
tem DCTF retificador envolvido aí na história, então eu vou pedir vista para esse processo e, assim, para verificar, porque essa questão é muito delicada, porque eu acho que se a gente, de repente, para uns, a gente dá um tratamento mais assim, não muito rígido, né? Para outros, a gente adota uma posição. Eu acho que fica uma questão assim, o princípio da isonomia fica muito prejudicado. Então, eu vou pedir vista para poder verificar melhor essa questão aí. Tá, ok. Elcio, Eu sou. não é melhor baixar em diligência, não, porque, igual você falou, é despacho eletrônico. E tem essa questão que o Pedro levantou. E ele já está certo que os documentos são insuficientes. Eu também, pela quantidade de documentos, eu não. Porque só tem nota fiscal, fica difícil a apuração assim, né? Mas eu acho, Mara, se eu fizer a vista e concluir e ficar de acordo com o relator, não concordar com a diligência. Porque se a afirmativa do relator estiver correta, que só tem a nota fiscal e que não demonstra de uma forma contundente o crédito, eu vou votar com o relator. Então, eu não vou sem a vista, eu não vou superar essa questão. Não, é porque eu achei que a diligência aqui estava tranquila de ser feita. Porque os pressupostos para uma diligência já tem, né? É despacho eletrônico e tem quantidade de documento aqui que merece ser analisado. Mas Bom, vamos acatar o pedido do Elcio, conselheiro Elcio. Eu entendo, Pedro. Concordo. Então, seria até prudente ele fazer essa análise também, concordando ou não com o relator, é um a mais que está analisando os fatos e principalmente essa questão aí de juntada de processo que não juntada de documentos que está evidente que houve alguma falha que pode causar um prejuízo à defesa. Então, isso não é importante não, viu? Porque igual o Elcio falou, isso daqui é só problema de autenticação, não foi? Os documentos foram juntados, eles não foram autenticados, mas juntados eles foram. Bom, então... pessoal, senhores, presidente, você está me ouvindo? Sim. É porque estão todos preto aqui a tela para mim. Eu estou ouvindo. Eu não estou conseguindo. Você está meio travado, você está um pouquinho travado. Talvez é o Márcio. Mas, bom, já em regime de votação, o conselheiro Elcio já manifestou pelo pedido de vista, então a decisão é essa. Vista para o conselheiro Elcio, o relator votou para negar provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o item 27, que se aplica também aos itens 28 a 34. Acho que seria bom dar para quem tiver com falha, dar uma reiniciada, né? Eu vou fazer isso, presidente. Aí iremos para o processo 35. O meu parece normal. Agora sim. Tá. Agora sim, agora voltou normal aqui. Estão todos com a imagem baixa aí, com a qualidade? Sim, eu estou. Olha, eu acho que eu não estava, viu, Pedro? Então, eu acho que eu não estava. Eu não estava. Agora eu coloquei. O item 35 agora é Mara. Processo. Aí. Oi? Já pus na pasta, está como cereal. Cereal, são 3 aqui. Tá. Começa pelo 2008-56, que é o item 35. Pode iniciar, Mara. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que são todos 3 de diligência. Deixa eu ver aqui. Não, tem um que não é diligência, não. Mas o nome cereal não tem nada a ver com... É o nome antigo deles. É o nome antigo deles. É porque no recurso, acho que estava cereal, desculpa, cereal.
A gente pode começar pelo 36, só porque eu fiz nessa ordem. Aí... Ok. Esse é processo antigo. Vamos pelo 36 da pauta, que é uma diligência, a proposta de diligência que eu estou fazendo. Na verdade, ele tá pedindo, ele tá querendo compensar débitos de CSLL e RPJ com PIS não cumulativo de 2006. Ele fala que tem direito ao crédito decorrente da depreciação de veículos, caminhões e acessórios utilizados pela empresa no transporte dos produtos adquiridos. Ele também tem direito de custos com os combustíveis, lubrificantes, manutenção de veículos, pois os bens, combustíveis e lubrificantes, serviços de manutenção, foram utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. A exigência fiscal de comprovação do pagamento dos preços para fim de reconhecimento. Aqui, isso aqui é porque a fiscalização, ela não aceitou só a nota fiscal, ela pediu que comprovasse que ele pagou, entendeu? Ela falou assim, não, ela pediu a comprovação, e ele fala que isso é um absurdo. Então, ele fala que basta a exigência do documento fiscal e não da comprovação do pagamento do preço, posto que não se aplica o regime de caixa. Está equivocado o entendimento fiscal de que a contribuinte apurou o crédito presumido indevidamente na compra de milho, feijão e parte do arroz e casca, dado que a empresa industrializa quase em sua totalidade os produtos por ela comercializados. Então, essa empresa... ela compra, ela industrializa, mas ela compra e revende também, no mesmo estado, entendeu? Que ela compra arroz, feijão, milho. Então, aí na frente tem o detalhamento. A impugnação foi julgada pela DRJ de Brasília e ela apresentou recurso voluntário, onde pede o direito de crédito dos veículos, da depreciação do veículo, o direito de crédito decorrente de custos com combustíveis, lubrificantes e manutenção de veículos, não reconhecimento do crédito pela não comprovação do pagamento aos fornecedores, a venda de milho com suspensão e o efetivo pagamento a Sogrãos Transportes e Sulvia Transportes. E o crédito presumido decorrente da aquisição de milho, feijão e arroz em casca, que é o relatório. Aí, conforme já relatado, trata-se de análise... Eu estou indo por votos, tá, Paulo? Sim, sim. Conforme já relatado, trata-se de análise de pedido de ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo, apurados nos trimestres de 2006, pleiteado em bem de conta, transmitidas em 2008. De acordo com a documentação anexa aos autos, tem que ser a atividade principal da empresa o comércio de grãos, com a compra de arroz em casca e beneficiamento, ou ela encomenda seu beneficiamento, antes de vendê-lo no mercado interno. O arroz beneficiado foi seu principal produto no período, seguido de feijão e do milho. Tem o despacho decisório da DRF Anápolis, que deferiu parcialmente o crédito pleiteado, realizando as compensações no limite do crédito aprovado. Existem alguns pontos nos autos que não estão bem esclarecidos, por isso, toma liberdade por iniciar os debates por esses itens controversos. Primeiro, não reconhecimento do crédito pela não comprovação do pagamento aos fornecedores. A fiscalização afirma que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento a alguns fornecedores, Araújo, Cerrados, Terra Azul. E no caso da empresa Vigor, houve comprovação apenas parcial. Para a recorrente, a exigência da comprovação do pagamento é abusiva e ilegal, não encontrando amparo legal, que basta a existência da nota fiscal por não se aplicar o regime de caixa. De fato, a apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais inidôneos... Idôneos. Desculpa. Desculpa, vou consertar aqui. Idôneos pode ser suficiente para provar o alegado crédito, já que, por serem documentos legais, gozam de veracidade. Entretanto, não existe impedimento legal para que a fiscalização, com base em indícios, faça uma verificação mais apurada dos lançamentos contábeis e fiscais, com solicitação de apresentação de documentos e registros adicionais. Estando a fiscalização amparada para adotar tal procedimento e norma legal, a Lei 9.430 determina sanção de embaraço de fiscalização pelo negativo não justificado de apresentação de documentos e livros, em que se assentou a escrituração do contribuinte. E o artigo 34 expõe que são passíveis de exame os documentos mantidos
em arquivos magnéticos ou semelhantes que tenham relação direta ou indireta com a atividade exercida pelo sujeito passivo. Eu reproduzo. E o decreto 9.580, 2018, regula a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto de renda, utilizado subsidiariamente, prevê a competência dos auditores fiscais para exame de livros e documentos, para apurar a execução das declarações. Não vejo que houve extrapolação do necessário no pedido de apresentação dos documentos efetuados pela fiscalização para a comprovação dos registros contábeis. E a obrigação do contribuinte é manutenção em boa ordem e guarda os documentos e livros fiscais contábeis e os documentos que deram suporte aos lançamentos. Entretanto, todos os atos administrativos devem ser motivados e a fiscalização peca ao justificar o motivo do pedido de documentos e não aceitação dos apresentados no processo. A recorrente discorre sobre algumas notas fiscais informadas, como se fosse um período, mas que são relativas a outro período. Como esclarecido no início do termo de verificação fiscal, embora os decontos se refiram a créditos apurados em 2006, o contribuinte relatou a existência de saldo de crédito de meses anteriores, o que ensejou a necessidade de apuração dos anos 2004 e 2005. Os créditos são de 2006, só fazendo uma parte aqui, mas a fiscalização voltou até 2004 e 2005 para poder apurar esses valores, tá? E nisso, ela fez confusão mesmo em algumas notas, que era de um período e ela jogou no outro. Aí eu reproduzo aí uma parte do termo de verificação, né? Intimada a apresentar a composição mensal detalhada por nota fiscal dos bens e serviços utilizados para revenda como insumos e o crédito presumido das atividades industriais, a recorrente apresenta planilhas. E ela apresenta também uma planilha detalhando o crédito presumido. Nessa planilha do crédito presumido, constam as notas fiscais, essas aí da empresa Vigor, para o ano calendário de 2004, e que a fiscalização informa como sendo de 2005. Foram localizadas as notas fiscais de vendas emitidas pelo fornecedor, dentre os documentos fiscais anexados pela recorrente. A recorrente informa que essas notas estavam incluídas no saldo existente na conta desse fornecedor apresentado em 2004, pago em 2005, conforme o anexo 3 da manifestação de conformidade. De fato, conferindo o livro Razão do exercício de dezembro de 2004, constam as notas citadas. As notas de entrada, essas todas da empresa Vigor, constam como relativas ao ano calendário de 2005. Na planilha enviada pela recorrente, e não 2006, como informa a fiscalização. Foram localizadas notas fiscais de venda emitidas pelo fornecedor dentro dos documentos fiscais anexados pela recorrente. Esses foram localizados, eu que localizei, tá? Vou deixar isso mais claro. A recorrente informa que essas notas foram liquidadas em 27 de setembro de 2005, junto com as notas todas de 2005, conforme anexo 3 da manifestação de conformidade. De fato, conferindo o livro Razão, do exercício de janeiro de 2005, constam as notas citadas. Já a respeito das notas fiscais tais, a recorrente informa que foram quitadas com outros títulos pelo Caixa, sendo que parte dos pagamentos está consignado no livro Razão 2005. As notas fiscais relacionadas às folhas 1105, seguintes pela fiscalização dos quadros bens para revenda, além de não ter sido comprovado o efetivo pagamento pela recorrente, motivo da glosa efetuada pela fiscalização, também não poderiam ser usadas como insumos, já que se tratam de bens para revenda, que não sofrem processo de industrialização. Por isso, não estão aptas ao creditamento, de acordo com o artigo 3º da Lei 10.637. Para a empresa Vigor, foram glosadas notas fiscais de entrada de charque, espaguete com ovos e milho. Está vendo? Ele adquire produtos também que ele só revende. Já as notas fiscais que dizem respeito ao crédito presumido da atividade industrial poderiam ser aceitas, teoricamente, já que se trata de arroz em casca, insumo para a produção do arroz, que é beneficiado pela recorrente.
Digo teoricamente, porque é preciso verificar qual o percentual dessas notas fiscais de arroz em casca poderiam ser aceitas, já que a própria recorrente afirma que industrializou 99,92% do total e 0,08% foi vendido em casca. E 61% do total adquirido foi industrializado por terceiro, o que não é passível de crédito presumido de acordo com a Lei 10.925. Para a empresa Araújo Aquino Tolentino, a recorrente alega que os pagamentos foram efetuados à vista pelo Caixa e são registrados no livro Razão, anexo à manifestação de conformidade. As notas fiscais glosadas pelo fornecedor Araújo são relativas a milho. A recorrente informa, em resposta às intimações, que o milho não sofreu industrialização antes de ser revendido e consta na planilha de bens para revenda, por isso não pode ser aceito como insumo. Para a empresa Cerrado, também informa que o pagamento foi efetuado pelo Caixa, junto com outras notas fiscais, conforme documento anexo à manifestação de conformidade, e são materiais de embalagem utilizados na composição do produto final. Na tabela de itens glosados, constam película de polietileno e capas plásticas. A fiscalização indica que os bens foram revendidos e não que fizeram parte do processo produtivo. A recorrente, além de não apresentar provas da compra dos bens, conforme já elucidado pela fiscalização, não informa onde foram utilizados os bens, nem contradiz a informação da fiscalização sobre ter revendido os bens. Para a empresa Terra Azul, também informa que o pagamento foi efetuado pelo Caixa, em conjunto com outros títulos, conforme documentos acostados na manifestação de conformidade. Informa que são materiais de embalagem. A fiscalização relaciona os bens como utilizados como insumos, capas plásticas e películas de polietileno, e relaciona a tabela de crédito presumida a mercadoria feijão. Informa que, mesmo que houvesse a comprovação do efetivo pagamento do feijão, essas compras deveriam sair da base de cálculo do crédito presumido, por falta de previsão legal, já que é comprado com alíquota zero. A recorrente afirma que o feijão foi industrializado com limpeza, polimento, seleção e pacotamento, embalagem de 1 kg, e que foi parcialmente efetuada por terceiro, 0,03% do adquirido. A princípio, não vislumbro razão para a glosa dos itens adquiridos da fornecedora Terra Azul, se comprovada a subscrição com notas fiscais e registros contábeis. Todos os bens citados guardam perfeita sintonia com os insumos permitidos de creditamento para a contribuição do PIS e COFINS, já que guardam os atributos de essencialidade e relevância. Entretanto, deve ser verificada a questão de tributação na entrada com alíquota zero. Verificando os autos, localiza uma abundância de documentos fiscais, algumas cópias de notas fiscais das empresas que foram glosadas, e é possível fazer correlação entre as notas fiscais dos fornecedores e os registros contábeis e fiscais, sendo que foi possível ao investigador localizar muitas das notas fiscais apontadas. Mas não é possível conferir a veracidade de tais documentos. Por isso, mais prudente seria a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, à vista dos documentos já existentes nos autos, verifique o pagamento aos fornecedores, em vista dos justificativos apresentadas pela empresa e existentes nos livros contábeis, as notas fiscais dos fornecedores e registros contábeis apresentados, confrontando com as glosas efetuadas, relacionando-se em planilha. Recalcule os valores, tendo em vista a correta apropriação dos meses da emissão dos documentos fiscais. Considere os insumos à luz do decidido pelo STJ no RE, tendo em vista o critério de essencialidade e relevância. Só colocar o nome do RE. As razões das glosas efetuadas, superando a questão do pagamento, já que constam dos autos os documentos fiscais e contábeis apresentados pela recorrente. Afinal, apresente relatório circunstanciado com as conclusões efetuadas, após ser concedido prazo superior a 30 dias para manifestação das partes. Por fim, retorna os autos ao CAF para prosseguimento do julgamento. Os itens seguintes serão analisados apenas para que se verifique isso daqui eu já propus a diligência. Aí eu estou continuando o voto aqui, tá? Para ver se apenas se a gente precisa anexar mais alguma coisa ao pedido de diligência, né? Nessa primeira parte eu já fiz que cabe a diligência. Aí eu vou para a depreciação de veículos. Inicialmente, a recorrente alega seu direito a crédito decorrente da depreciação de veículos, que foram utilizados pela mesma no transporte de produtos adquiridos.
A fiscalização entendeu que os veículos... A gente está dando para entender? É bem confuso esse processo, bem cheio de detalhe, é muita nota. Me deu muito trabalho para fazer. Está dando para entender aí? Está tranquilo? Tá. Inicialmente, a recorrente alega seu direito a crédito decorrente da depreciação de veículos que foram utilizados pela mesma no transporte de produtos adquiridos. A fiscalização entendeu que os veículos não foram utilizados na produção dos bens que a empresa comercializa e, por isso, não permitiu que a depreciação constasse da base de crédito a compensar, por contrariar a Lei 10.637. A recorrente discorda desse entendimento, alegando que, conforme mapas de depreciação apresentados, os caminhões eram, na sua totalidade, empregados no processo de produção dos bens adquiridos à venda e utilizados no transporte de produtos adquiridos, em sintonia com a lei. Aí vou pular a lei, apresenta as folhas, tá? Mapa de depreciação, onde relaciona diversos caminhões do tipo trator, marca Mercedes-Benz, com a depreciação no período. Fica claro no relatório fiscal que o item foi glosado por não atender o inciso 3 e não o inciso 2, como discorre a recorrente. Aliás, não verifico a possibilidade de enquadramento no inciso 2, que trata de insumos, o que não é o caso. A fiscalização afirma que os veículos não são utilizados na produção. Por outro lado, a recorrente afirma que os veículos são utilizados na produção e, para isso, parte dos mapas de depreciação para confirmar o alegado. O inciso 6 deixa claro que máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo ou imobilizado devem ser utilizados na produção. Nesse item, não encontro necessidade de esclarecimentos pela diligência. O assunto já se encontra maduro para julgamento. Tá? Eu só não vou para o julgamento porque a minha proposta é de diligência. Isso daqui eu só estou analisando para ver se precisa agregar alguma coisa na diligência que eu estou propondo. Direito do crédito decorrente de custos com combustíveis, lubrificantes e manutenção de veículos. A glosa da fiscalização ocorre por entender que os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção dos veículos estão fora do processo produtivo de beneficiamento de arroz. A recorrente alega equívoco da fiscalização, já que os custos decorrem de utilização em veículos que transportam produtos adquiridos por ela. A atividade principal da recorrente é a compra do arroz em casca e seu beneficiamento por conta própria ou por encomenda, com venda no mercado interno. Também comercializa feijão comum e milho. Nas respostas às intimações, afirma que o milho não sofreu a industrialização antes de ser revendido. Já o feijão afirma ter industrializado com limpeza, polimento, seleção e empacotamento, e que foi parcialmente efetuado por terceiros nas prestadoras Contral de Djalma José Batista. Afirma que o arroz também foi industrializado. A industrialização consistiu de pré-limpeza, descasca, brunido, polido, selecionado e empacotado em embalagem de 1, 2 e 5 quilos. 61% total adquirido foi industrializados por terceiros. Aí as empresas se industrializaram. Parte das vendas de arroz e milho foi efetuada com suspensão da exigibilidade de PIS e COFINS. Por isso, foi solicitada a entrega das declarações previstas no artigo 4º IN 660. A fiscalização afirma que os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção dos veículos estão fora do processo de produção. Por outro lado, a recorrente afirma que os gastos são para caminhões que são utilizados nas atividades da empresa. O inciso 2 do artigo 3º deixa claro que os bens e serviços devem ser utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de outros bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Nesse item também não encontro necessidade de esclarecimento pela diligência. O assunto já se encontra maduro para julgamento. Venda de milho com suspensão. Afirma que a empresa efetuou vendas de milho com suspensão. Contudo, a fiscalização verificou por meio de notas fiscais que o milho foi comprado e revendido a granel, sem passar por nenhum processo de industrialização. E para a fiscalização, para que o milho fosse vendido com suspensão, seria necessário que a recorrente exercesse as atividades limpar, padronizar, armazenar e comercializar o produto in natura. Está amparado no artigo 8 e 9 da Lei 10.925 e por atuar como cerealista. Comprova com contrato fiscal, livro, registro e apuração de CMS. No auto de infração, consta que em 2006 ocorreram muitas vendas de milho com suspensão à alíquota zero. E apesar da recorrente ter utilizado a NCM 1104, grãos de milho trabalhados, ou seja, descascados, esmagados ou em flocos, fica evidente pelas notas fiscais anexadas ao processo, declaração do próprio contribuinte, que o milho é comprado e revendido a granel, sem passar por nenhum processo.
sem que seja trabalhado de forma alguma. Trata-se de milho em grão. Ficou claro que o contribuinte apenas revendeu a mercadoria e, por isso, deve entrar na base de cálculo de PIS e COFINS. Nas respostas às intimações, afirma que o milho não sofreu industrialização antes de ser vendido. Nesse ponto, não existe nenhuma informação que necessite confirmação e diligência, já que aqueles que foram fornecidos já colocam o assunto pronto para debate. Então, não comprovação do efetivo pagamento a só grãos e Súvia Transportes. A recorrente informa que a glosa deve ser a falta de comprovação do pagamento e, por isso, deve ser revertido porque é abusivo. A fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o pagamento a alguns dos principais fornecedores e não foi comprovado o pagamento com relação a só grãos e Súvia. Nos dois casos, apresentou pagamento menores do que os valores contidos nos conhecimentos de transportes destinados a pessoas físicas e outras pessoas jurídicas. Vez por outra, fez pagamentos a só grãos em valores pequenos, a título de comissão. Nesse caso, diferente dos outros fornecedores, a recorrente apresenta contestação genérica, sem iludir a provas existentes nos autos. Por isso, não será necessária a comprovação de diligência. Do crédito presumido, decorrente da questão de milho, feijão e arroz casca. Por fim, restam as correções de crédito presumido da atividade industrial. A fiscalização afirma que a contribuinte apurou o crédito presumido indevidamente na compra de milho, feijão e parte do arroz em casca adquirido em 2006. No caso do arroz em casca, o contribuinte terceirizou o beneficiamento. O feijão comum não dá direito ao crédito presumido, por ser a alíquota zero. E milho em grãos adquirido de fornecedores que não recolheram o PIS não foi industrializado pela Cereais Araguaia. A questão apresentada pela recorrente é basicamente direito, onde alega que preenche as condições legais e normativas e adiciona que é cerealista que beneficia, entre outros estabelecimentos próprios. Também, nesse caso, não existe a necessidade de diligência, já que o assunto está posto nos autos. Conclusão. Pelo exposto, conheço o recurso do voluntário, no mérito, voto pela conversão de diligência para que a unidade preparatória, em relação às empresas Araújo, Cerrados, Terra Azul e Vigor, tendo em vista os documentos já existentes nos autos, verifique. Aí, aquilo que eu já falei lá em cima, após seja concedido o prazo para manifestação e os autos retornam ao CARF. Como voto. Ao microfone, Paulo. Aqui a menção ao RE, na verdade é RESP, né? Que você fala STJ, o RESP, eu esqueci. 1.221.170. Deixa eu anotar aqui. Porque eu não sei agora esses números. O bom é que você facilitou bem o trabalho para a unidade de origem, né? Você sabe que esse processo que você tem que olhar coisa por coisa para poder chegar à conclusão do que você precisa? Então, não teve jeito. Aí, na hora que eu vi, eu falei assim, eu vou pegar o mais controverso. Foi o que eu fiz. E peguei e analisei. Falei assim, não, aqui já cabe diligência. Aí eu falei assim, então, vou ver os outros para ver se precisa de diligência nos outros, né? Aí eu tive que analisando um por um. O Elcio pediu a palavra? É só um esclarecimento, Mara. Tá. Pelo que eu entendi, ele está pedindo crédito básico, né? Um básico conceito de insumo, e está pedindo também crédito presumido. São duas situações. Só que tem uma questão aí que eu fiquei na dúvida aí, porque de acordo com o inciso 1º do artigo 3º da lei, no caso de revenda, ele pode se creditar do bem que ele adquire para revenda e depois vai compensar com a contribuição na venda, né? O inciso 1 permite isso. E aqui no trecho aqui do seu voto aqui, quer ver, eu até destaquei aqui, que fala, as notas fiscais relacionadas às folhas 1105 e seguintes, pela fiscalização, nos quadros bens para revenda, que é o caso, né? Além de não ter sido comprovado o efetivo pagamento pela recorrente, motivo da glosa efetuada pela fiscalização, também não poderiam ser usadas como insumos, já que se trata de bens para revenda, que não sofreram processo de industrialização, por isso não aptos ao creditamento. Mas se o próprio contribuinte está alegando que ele já adquiriu aquele produto para revenda
E se essa compra desse produto foi tributada pela contribuição, ele tem direito ao crédito. Mas esse é crédito presumido ou crédito básico? Pois é, não está identificado esse trecho. Aonde que está aí, Elcio? Está aqui na folha folha 6, o segundo parágrafo. Tem muito tempo que eu já fiz esse processo, mas eu acho que o crédito presumido é só lá no final que tem. O resto é tudo crédito básico. O crédito presumido é só aquele item, o último item, Elcio. Então, nesse caso aí, é de revenda, né? Aí o que teria que ver é se foi adquirido por pessoa jurídica domiciliada no país e se foi tributada, né? Se foram observados esses requisitos, ele também dá direito ao crédito. É o inciso 1. O insumo é o inciso 2. Peraí, deixa eu ver aqui. Folha 6. Deixa eu ver aqui se é crédito presumido. Na folha 6, né? Na folha 6? Folha 6 do Word. O segundo parágrafo. 3, 5, 6. Não recomendo crédito pela não comprovação do pagamento aos fornecedores. Ah, tá. Isso daqui é crédito básico. É que eu começo pelo crédito básico. Tá? Aí aqui. Aí ele pega e fala aqui, ó. Assim. Peraí, deixa eu ver. 5, 6. As notas fiscais, a nossa fiscal com os quadros bem revém, análise não precisa comprovado o efeito de pagamento pela recorrente. Não, isso daqui é crédito básico. É que no termo de verificação fiscal, ele vai analisando, tem um quadro enorme e que ele vai analisando nota por nota. Aí eu peguei cada nota, procurei cada nota para ver se eu encontrava a nota no processo. Aí eu encontrei cada nota no processo para verificar. Isso daqui era crédito básico, tá? É o não cumulativo aqui. Não é crédito presumido, não. Pois é, mas se ele está comprando para revenda e se tiver sido tributada, ele tem direito a se creditar também. Não, mas a questão da diligência é relacionada ao crédito presumido, né? Pelo que eu vi. Não, é o contrário. Crédito básico. Laércio, desliga seu microfone. O creque aí tá difícil. Desculpa, pensei que estava desligado, desculpa. Mas, de qualquer jeito aqui, você pode votar pelas conclusões se isso aqui está errado, porque eu não vou consertar isso aqui agora, quando eu tenho que ler tudo de novo aqui, né? Não, e tem outra coisa também que eu gostaria de falar, é que mesmo as outras questões, né, de combustível e tudo, porque quando a fiscalização analisou, o conceito de insumo adotado pela Receita é aquele do produto ou serviço consumido diretamente, desgaste na produção do serviço. Isso, Como houve essa alteração de entendimento da própria Receita, já até foi falado aqui hoje, a Procuradoria já adotou, tem o RESP e tem a própria posição da COSIT. A partir do momento que a fiscalização for reanalisar isso com base nessa nova perspectiva, pode ser que ela mude de opinião. Então, eu acho que, porque pelo que eu vi aqui, o contribuinte, não é falta de prova. O contribuinte demonstrou tudo e tal. Então, eu acho que, no meu modo de ver, eu devolveria a análise total, considerando essa mudança de entendimento da Receita. Eu não restringiria, a não ser o crédito presumido, que o crédito presumido não seria afetado, né, que ele é específico, ele tem um tratamento específico. Mas do crédito básico, eu ampliaria a análise por parte da delegacia. A análise que eu fiz foi só o seguinte, assim, eu vi o que eu tinha dúvida e que eu precisava de esclarecimento. O resto, eu analisei por um, eu vi que com o que tinha no processo, dava para a gente julgar.
entendeu? Pois é, mas é justamente isso, Mário, porque, por exemplo, se a análise, se a fiscalização reanalisar essas questões, esses outros aí, ela mesma pode mudar de posição, porque se a gente deixar para analisar no retorno da diligência e surgir uma dúvida, a gente vai ter que baixar de novo em diligência. Não, é verdade, a gente já vem, ele pode reconhecer alguns créditos, né? Ele já pode reconhecer. Só uma questão de ordem aqui, temos mudanças aqui das imagens, o Márcio está fora? Não, ele travou e entrou novamente. Está escutando, Márcio? Ou está tentando ainda? Não, você tem razão, eu posso colocar no final lá, e que a fiscalização, eu posso colocar aqui que reveja com os critérios, né, do RESP, reveja tudo, então. Não só no RESP. Em relação aos insumos, né? Isso, que aí a gente já vem com menos coisa. Uhum. E eu acho que poderia levar também essa questão do inciso 1º do artigo 3º, de que se trata de produto para revenda. Se tiver sido tributado, também dá o direito ao crédito. Eu acho que é uma questão que pode ser levada também. Então, peraí, vou colocar aqui, então... Só um esclarecimento, Mara. Aquela questão lá que você não incluiu na diligência, aquilo que você pôs ali no voto só para demonstrar para a gente, né? Você vai tirar ela, né? Ou não? Não ia tirar, não. Não? Ela não precisa, porque ela também não está, ela não está já decidindo, né? Eu não decidi, não. Ela não está decidindo, ela só tá afirmando que aquele item prescinde da diligência. Mas a questão é o seguinte, fazendo essa mudança que eu estou propondo, de reanalisar tudo, aquilo ali fica indevido. Tá. A fiscalização vai entender que não vou olhar isso aqui não, eles aqui vão decidir lá depois. É verdade. Eles podem falar assim, mas eles falaram que já está bom para eles analisar, para que eu vou analisar para eles, né? Não, é verdade, Bom, Mara, você vai estar acatando, então, as propostas do Elcio, no sentido de abranger... Então, eu coloco aqui na conclusão, eu termino aqui, então, vou fazer o seguinte, se todo mundo concordar, eu termino aqui na hora que eu proponho a diligência e depois eu coloco aqui, quanto aos itens, depreciação de veículos, tal, que se analise de acordo com... e os outros são combustíveis, tal, que se analise de acordo com os critérios de essencialidade e relevância. Não, mas aí eu acho bom citar a norma da COSIT e da Procuradoria. Porque se não citar, eles não... Era isso que eu ia falar. É sempre legal citar os três, importante citar os três, Mara. O RESP... A COSIT e a Procuradoria, tá. Mara, eu vou colocar aqui no grupo o... O quê? Até porque, Mara... Desculpa. Espera que eu também vou fazer uma alteração aqui, eu pego e coloco. Um modelo aí, esse aqui é do mês passado. Tá? Até porque, Mara, nós já tivemos alguns processos que retornaram da diligência, daí a unidade perguntou, mas é para observar a COSIT também? E também para observar a portaria da Procuradoria ou não? Então, a gente amarrou todos... Pois é o que a gente estava discutindo ontem. A gente nunca sabe qual que vai ser o entendimento do pessoal de lá, né? Na dúvida, se a gente puder amarrar um pouco mais, observa tudo isso, e se amanhã tiver um novo ato, põe esse ato também. Isso, mas eu acho que serve esse que eu coloquei como padrão aí, é um voto do mês passado. Tá aí no WhatsApp da turma. Eu estou de acordo. Eu só aquela questão da revenda que eu acho que seria bom colocar também. Se as revendas foram de produtos tributados, né? Então tá, coloca veículos. Deixa eu colocar. Depreciação de veículos. Nada como fazer as coisas junto. Sempre tem Esse processo foi chatinho para fazer, viu? Porque, nossa, é muita coisinha.
esses que tratam de agroindústria, que trabalha com grãos, vários tipos de grãos, e tem vários regimes de tributação, suspensão, redução, base de cálculo, de alíquota, e complica não. Espera aí, só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só cortar aqui, que aí eu pego e ponho para vocês. O crédito presumido não precisa não, né? O crédito presumido não me suscitou nenhuma dúvida. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Pegar aqui o que você colocou. Resolve os membros. Tá. Ah, você colocou aqui, né? Tá certo. Então tá, eu vou colocar esse final seu aqui, tá, Paulo? Uhum, tá. Aí eu coloco na pasta aí para vocês conferirem, tá? Aí outra questão, essa questão da revenda, alguns produtos estão excluídos, né? Mesmo sendo para revenda, estão excluídos. Pode ser que os produtos deles estejam excluídos, essa questão. A analisar também, né? Esse daqui eu acho que ele já pegou só porque ele glosou, né? Mas a glosa está identificada por não ser insumo, né? E não por ser excluído da revenda. Vou pegar só o texto do Paulo aqui. Pronto, vamos. Deixa eu ver o outro processo aqui, se é igual. Tá, peraí, tem que votar isso aí. Ah, tem que votar? Tá. Tem que votar. Você corrigiu e colocou onde, Mara? Espera aí, deixa eu colocar lá na pasta compartilhada. Vou pôr na pasta T. Tá. Só uma dúvida, Paulo. Quando você copia uma questão dessa no WhatsApp aí, você está usando o WhatsApp no computador? No computador. Ah, tá. É fácil. Você acessa nele ou não? Tá sem Nunca acessei microfone. não, mas vou acessar agora. Tá, o Laércio aí de assuntos de informática, ele pode te auxiliar aí. Beleza. Ana Santo os itens interessados, considerando parecido em conta de baseados na relevância, todos os bens. Vou colocar lá na pasta compartilhada, aqui. Deixa
Te mandei um link por e-mail daí, Elcio, eu vou te explicar depois. Acabando isso aí, a gente faz um intervalozinho, viu, Mara? Tá, eu pus lá na pasta, minha pasta lá, tá V2. Tá. Copiando. Esse primeiro parágrafo ele está completo? Já não, ele vai ter que complementar com o texto abaixo, né? Qual o parágrafo? Ó, você colocou aqui, resolve os membros, que é aquilo que eu tinha te mandado. Mas não, eu tirei o pedaço aí de baixo, tá? Porque tá lá em cima, porque Tá. o que você colocou aqui, ó, ao final, aqui, ó, reanalisa as glosas, aqui, ó, observe os documentos juntados aos autos, fazendo contexto, reanalisa as glosas, Isso. face do que consta nos autos. Se for caso, intime o contribuinte e, ao final, elabora relatório, né? Aí, lá em cima, eu deixei o que precisa ser feito. Ok. Só uma dúvida. Não seria bom deixar aí no dispositivo que, superada a questão da falta de comprovação do pagamento? Inclusive, é a primeira vez que eu vejo essa exigência. Que todo mundo... Eu também nunca tinha visto, mas aí eu fiquei pensando assim, porque tanto é que eu coloquei lá no meu voto. O problema é que ele não motivou por que ele pediu, entendeu? Esse pagamento. Porque eu falei assim, ele deve ter tido alguma motivação para fazer isso, né? Com certeza ele desconfiou das notas. Provavelmente ele veio da malha pessoa física. E lá, além dos documentos, a gente pede a comprovação do pagamento. Pois não, ele deve ter trabalhado também com nota fiscal idônea, né? Aí ele deve ter uma motivação. Só o problema que eu vi que eu coloquei no meu voto é que ele não motivou por que ele estava fazendo isso, entendeu? Então ficou um negócio assim, ele está parado, porque o fiscal pode pedir documento, né, para comprovar os lançamentos que ele fez. Mas aí ficou aquele negócio assim, tá, eu pedi, mas por que eu pedi, né? Mas já estando em seu voto, já é alguma coisa. Né? Bom, então fica só esse primeiro parágrafo, né? Resolve os membros. Isso, eu pus de novo, Paulo, na pasta. Tá, eu peguei. Só ficou, no final ficou só o que você colocou aí. Tá, ok. Certo, então podemos votar? Elcio. Com a relatora. Leonardo. Acompanha a relatora. Laércio. Acompanha a relatora. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanho. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho, então por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência para que, com base, né, nos atos normativos, decisão do STJ, se reanalise o direito creditório com base no conceito de insumo. Então, essa é a decisão do item 36. Isso. Vamos dar um intervalo, depois a gente retoma para fazer os demais e dar continuidade. Tá. Joia. Uma hora. Então, pessoal, 10 minutinhos? Sim. Okay? 10 minutos. Quer que eu te explique daqui a pouquinho?